O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30, pela TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Jeová disse: sois deuses, e todos também filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Eu pergunto, por que os teólogos insistem que filhos de Deus são apenas seguidores de suas igrejas? Veja que o texto diz: todos, sem registrar exceções. Todos definem totalidade de algo, 100%. Sim, Getúlio, diz o Crispim, mas então por que o Evangelho registra? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus? João 1, verso 12. Para você, como intérprete da Bíblia subdividida em 1000 remendos, Crispim, isto será contradição inaceitável. Ou somos, ou não somos filhos. Para nós que colaboramos em termos de escritura global, inteirinha, a contradição desaparece. O quarto evangelho não está apontando Deus cobrando algo pela filiação, não. Nós nascemos filhos e seremos eternamente filhos de Deus. Da nossa parte, porém, será preciso aceitar a filiação. Os ateus são igualmente filhos da parte de Deus. Mas da parte deles o proveito é nada, porque eles negam isto. Bons amigos nos ajudam na difusão do programa. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será aprendizado em tapete mágico. Espere até ter filhos. Sua vida nunca mais será a mesma. Essa antiga frase foi pronunciada por alguém pouco interessado na opinião dos outros. Preferiu deixá-la indefinida, incompleta. Desconhecemos se o autor se manifesta contra ou em favor da maternidade. Por quê? Porque a frase é obscura. Quando disse que as crianças modificarão o cotidiano, ele deveria ter definido: modifica para pior ou modifica para melhor? Amigo nosso, discorrendo sobre esta gafe, puxou brasas para a sua sardinha, alfinetando a instituição familiar, o casamento e a prole. Sempre entendi estas palavras como aviso do preço que se paga para manter esposa e estes atrevidos pirralhos. Atrevidos ou não, essas criaturinhas valem seu peso em ouro, retrucou Isaura Garcia, irritada com aqueles comentários. Esta mulher seria incapaz de enxergar aspecto menos agradável, tanto nos seus filhos, quanto em qualquer outra criança. O atributo mais destacado em Dona Isaura é o instinto maternal. Para ela, os narizinhos arrebitados e os pezinhos dançantes em pantufas escondem tesouros. Meus filhos sustentam minha vida, diz Dona Isaura, demonstrando a força dos seus sentimentos.
Será difícil contradizer esses tipos de mães corujas, eternas portadoras de mimos, que prazerosamente dividem com as crianças. Na presença de Dona Isaura, nós só podemos entender a frase pelo seu lado positivo. A vida não será mais a mesma, diz ela, porque vai melhorar com a chegada dessas figurinhas que aparecem nas telas de grandes pintores. Se tomarmos Dona Isaura como testemunha, a charada desta frase nebulosa vai ser decifrada. Pelo seu lado, nosso amigo Oscar só enxerga os trabalhos dobrados que a criança acarreta. Milhares de coisas terão que lhe serem ensinadas, diz Oscar. Dar laços nos cordões dos calçados, usar corretamente o banheiro, lavar as mãos de maneira certa, escovar os dentes e tantas coisas mais. O autor certamente apontava esses pequenos detalhes, mostrando que a vida de pais e mães não se mostra fácil. Milhares de pequenas lições transformarão suas ocupações de maneira completa. Fica claro que a vida jamais será a mesma. Thomas Murray aponta essas tarefas e outros envolvimentos ainda mais impactantes. Agora, diz ele, me tornei pai e a experiência fundiu minha cachola. E ele completa o raciocínio explicando: eu sei que quando você ensina criança a dividir o valor 4 pelo valor 2, a lição adquire início, meio e fim. Este cálculo tem princípio e tem final. Agora, quando você tenta ensinar menina a se tornar mulher, ou menino a se fazer homem, a lição se estende pela vida inteira. Este aprendizado vai se escoando por tempo enorme, porque a transformação é complicada. Ser mulher ou ser homem não é tão simples como parece. Bem-aventurados, pois, são os pais que alcançam a glória de criar filhos, filhos homens com H maiúsculo e filhas mulheres com amor no coração. Tal proeza representará a missão gigantesca que demanda engenho, arte e muita paciência. Seu Pai Celestial nos entregou a missão de educar seres que nasceram de suas mãos. Devemos corresponder à sua confiança, colaborando para completar a obra. Percebam que Jesus deixou de lado inúmeros títulos que lhes foram atribuídos pelos profetas, principalmente Isaías, e se intitulou Filho do Homem. Este homem do qual o mestre se intitulou filho, não tem nome, nem sobrenome, nem carteira de identidade. Ele só existirá individualizado nos últimos tempos, depois de inúmeros juízos finais de seleção de nossa raça até a perfeição total. Em termos de agora, esta figura é apenas a abstração ideal que se revelou tão somente para o Nazareno, Nazareno menino. Como todos os terráqueos, o menino Jesus criou a figura do Pai terreno
imaginando este guardião invisível. O Evangelho mostra a notória preferência do Mestre pela denominação singela, Filho do Homem. Ele mesmo adotou esse apelido. Filho do Homem se tornou mais que denominação. Foi a aposta que Jesus fez. Este homem com H maiúsculo foi profecia do Filho do Homem. Nos céus, o Pai do Espírito do Cristo é Deus, porque Ele criou o Espírito que animou aquele ser, que seria o nosso Cristo. Na terra, com permissão do alto, o menino Jesus idealizou a figura paterna. Assim disse o Senhor, proclama a voz das Escrituras Sagradas, como se encontra vinho num cacho de uvas, e dizem, não o desperdices, porque há bênção dentro dele. Assim direi no que concerne aos meus servos, eles não serão destruídos. Isaías 65, verso 8. Palavras de Jeová, meus amigos. É Deus falando que os nascidos dele terão destinação eterna. A Bíblia é clara. A determinação de Jeová é não desperdiçar o vinho pela bênção que existe dentro dele. A determinação de Jeová é não destruir o homem, pela mesma razão, porque existe bênção em todos os seres. Algo imaginado, projetado e dimensionado pelo Criador não pode sofrer inferno eterno nem morte eterna. Ou alguém considera o vinho mais importante que o Espírito saído da vontade soberana do alto? É uma coisa a se meditar. É um assunto importante, caríssimos. E neste ponto nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem também o nosso site, que já se encontra na telinha. Não esqueçam, as 210 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação desses trabalhos, para que cresçam beneficiados. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é campeã de visualizações em nosso aspecto. Não deixe de assisti-la você também. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Todas as palestras permanecem disponíveis dia e noite a partir da gravação do Facebook Live TV Ponta Grossa. Vocês poderão assisti-las em qualquer horário e recomendá-las aos seus amigos para que também assistam.
Repito a fonte para que todos anotem: Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema: aprendizado em tapete mágico. Jeová proclama, ainda com voz altissonante: farei sair de Jacó descendência e de Judá herdeiro, que possuirá meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela. Isaías 65, verso 9. Palavras de Jeová. Mudam-se calendários, anos passam, mas o destino dos seres humanos continua no rumo da perfeição e da graça divina. Está posto o machado na raiz das árvores, como dizia João Batista. Isto indica que alguns temporariamente serão afastados. Mas o destino final de todos, de 100%, é a salvação. Água bola em pedra dura, tanto bate até que fura. A mão dos pais pode estar apertando a garganta dos filhos, mas eles escutam a voz dos céus de repente: não destruas a bênção que te foi entregue. Dialoga com teus filhos, conversa com eles. O teu silêncio pode representar omissão de socorro. O teu silêncio pode representar séculos de expiação para o espírito daquela criança. E também tu estarás nesta roda viva de provações. Esquecer o ensino, estar cansado demais para ensinar, ou preferir não ensinar, não elimina o dever de casa. Simplesmente a omissão voltará como débito à vista. E esta conta não vai ser em prestações, é uma paulada só. Teu voluntário desprezo pela sanidade da criança será cobrado. Indiferença ou apatia são sementes de espinheiro que lanças na cova do teu futuro, meu distraído companheiro. Tua indiferença e apatia será granada com trava escapando, pronta para explodir. A colheita dos espinhos de tua leviandade terá que ser obrigatoriamente feita para desocupar o espaço espinhento. Veja que Jeová estava preocupado com o vinho que não deveria ser desperdiçado. E ele comparou o vinho com os seres humanos. Da mesma forma, com a mesma preocupação, Deus zela pela nossa sementeira quando aproveitável. Será importante plantar verduras e frutas benéficas para que a colheita compense. Eu penso que pais e mães devem fazer seus filhos compreender o quanto vale honestidade e bom caráter. No caminho para a oficina de alguém correto, não nascem ervas daninhas, porque elas são esmagadas pelos calçados de verdadeira multidão. Trânsito intenso ocorre na porta do artífice correto. A integridade parece imã, trazendo cada vez mais clientes. A integridade humana possui iguais vantagens de alicerces nos dois aspectos,
A firmeza e a segurança são preservadas. Jesus abordou este assunto. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caíram chuvas, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram naquela casa com força, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículos 24 e 25. Valerá conversarmos sobre estas verdades com os nossos filhos, incentivá-los a se aprofundar nas palavras do nosso Cristo. Que eles vejam o mundo, acima de tudo, como moradas de gente. Nada existe mais sagrado do que criaturas convivendo em igual propósito de progredir espiritualmente. Todos se ajudando, estes dependendo daqueles, e aqueles dependendo destes. Embora regras contenham exceções, o tratamento que dispensarmos aos outros será devolvido para nós. Cuidado. Os seres humanos mais felizes são aqueles que amam ao invés de odiar e jamais agridem. Estes são os filhos mais apreciados do Pai Eterno. Se eu de repente estivesse no porão da minha casa e surpreso, deparasse velha lâmpada, estranha, uma lâmpada antiga, e eu manuseá-la num estrondo, aparecesse um gênio, com certeza eu ficaria bastante assustado. A explosão, o gigante vindo de não sei de onde, com certeza me assustaria. A lembrança da história antiga, no entanto, me devolveria o equilíbrio. Este gênio está me confundindo com Aladim, seria o meu desabafo, e o bem-estar traria de volta o equilíbrio. E a figura lendária do passado, acomodando o corpo enorme no pequeno espaço, falaria comigo. Você só tem direito ao único desejo, Getúlio, em favor de seus filhos e netos. Qual o atributo que preferiria incutir no caráter deles? Depois de meditar por instantes, eu responderia: que seja bem forte e definida neles a ligação entre amor e felicidade. Quanto mais ligados estejam felicidade e amor, maior será o crescimento do ser humano, maior e mais rápido. O rosto do gênio da lâmpada teria se abrandado na semi-escuridão do recinto e, ao se afastar, ele já esboçava um sorriso. O meu desejo foi lançado no ar. A minha encomenda fora levada pelas asas do destino. Eu acendera o estopim do desejo e o foguete se elevou para o reino mágico dos sonhos. Bastará meditarmos e vocês compreenderão por que faríamos tão estranha proposta ao gênio da lâmpada. O dinheiro talvez seja o elemento mais apontado como causa de felicidade e de amor. Por maioria absoluta, ele tem sido admitido como insuperável. Muitos o elegeram causa única do bem-estar e do sossego. O famoso rei Midas transformava em ouro tudo o que tocava. Conquistar riqueza se tornou fácil para o alquimista lendário. Faculdade mágica, no entanto, somente problemas causou. Seus abraços amorosos
geravam estátuas douradas. E nestas estátuas douradas, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse ao beneficiário do milagre de Betesda: veja que já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. A lei do karma se configura nas palavras do mestre. Se aquele homem repetisse idêntico erro, a doença retornaria ainda pior. O próprio médico Jesus admite volta da enfermidade curada por ele. Pregadores que negam a lei do karma em nossos tempos são flagrados como opositores ao Evangelho em 2 pontos. Primeiro, eles não aceitam o endividamento produzido pelo karma, como Jesus adverte ao paralítico curado. Eles negam o resgate das dívidas pela paciente aceitação das provas. Segundo, eles se intitulam proprietários do carisma de curar doentes e garantem que as enfermidades jamais voltam. O que eles curam é definitivo. Eu já escutei lamentáveis declarações deste tipo, quando fariseus modernos se consideram superiores ao próprio Jesus. Ao contrário deles, o mestre advertiu que a paralisia do homem de Betesda poderia retornar, porque grande parte das nossas lições são ocasionadas pelos nossos erros. Figurinhas empanturradas de soberba garantem que a doença curada por eles jamais retorna. Analisem e tirem suas conclusões. E depois desse pinguinho de doutrina, retornaremos ao tema aprendizado em tapete mágico. O rei Midas não podia tocar, nem acariciar, nem beijar. É claro que se trata de figura mitológica, mas ninguém esqueça que a realidade algumas vezes imita o lendário. Mais importante é o aprendizado gerado pelas parábolas. A Bíblia está repleta de alegorias. Preferi que meus filhos, netos e também bisnetos, já estão chegando, refletissem sobre relações entre felicidade e amor, deixando de lado riquezas. Se a prosperidade do rei Midas gerasse felicidade dissociada do amor, aumentaria a descrença pela violação dos códigos eternos. Somente valores solidários integram a parceria, felicidade e amor. Quando o Filho de Deus descansa à noite com nítida consciência do dever cumprido, as 2 asinhas do pássaro se juntam para aquele voo maravilhoso. Os remos do barco arrastam igual volume de águas. Os meninos gêmeos que brigavam se reconciliam.
Tudo será pacificado quando entendermos que a felicidade está estreitamente ligada com o nosso sentimento. Os pássaros atravessam voando de sul a norte toda a extensão da fazenda. O barco traz de volta pescadores extraviados. Os irmãos gêmeos se agarram felizes e rolam pelo gramado. Duas promessas maiores estão de mãos atadas: felicidade e também amor. Onde eles se encontram, um riso solto parece uma cascata. Não existe felicidade sem amor. Não existe amor se você não se declarar feliz. Quem diz que ama e se declara desgostoso está mentindo. Conversando com os nossos filhos, deveremos deixar claro que alguns encaram a vida de maneira irrealista. Precisamos levar isso em conta. Felicidade não significa ausência de percalços. Céu de brigadeiro não acontece todos os dias. Precisamos de sol, mas a chuva também será bem-vinda. Ninguém espere bonança eterna. Raios e trovões acontecem de tempos em tempos. A felicidade e o amor ficam guardados no cofre da alma, mas depois da tempestade eles reaparecem e espantam de sabores. Então logo a borrasca termina, dupla retoma o leme do barco com dobrada vontade de nos manter satisfeitos. O ponto alto da partilha emocional só poderia gerar bênçãos. Alguém poderá ter percebido algo incompreensível. Na conversa com os filhos, Getúlio, você falou de felicidade mais do que falou de amor. O amor não ficou enciumado, porém, pois existe perfeita simbiose entre os dois, ligação indissolúvel. Verdadeiro entrosamento prevalece entre felicidade e amor. Não pairam nuvens escuras entre os que são felizes e se amam. Na mesma direção não cabem preleções sobre o amor, porque o amor já é tudo, já disse tudo, já nos provou tudo. A linguagem sentimental dispensa retórica rebuscada e argumentos pouco sinceros. Nem marido nem mulher ajustados e felizes conseguem explicar por que eles se amam. Amor é algo difícil de descrever e não raras vezes ele pode se esconder atrás de um temperamento complicado. Precisamos deixar corda solta ao sabor das reações imprevisíveis dos seres humanos. Será conveniente deixar espaço livre para manifestação espontânea. Demonstrar amor à companheira será sempre menos complicado que enfrentá-la agressiva em arena de controvérsia. Esperar o desabrochar do botão de rosas é mais conveniente. Numa família de nordestinos, onde a vida nunca foi fácil, os 5 filhos do casal estranhavam o jeitão calado do pai Nicanor. Ele era de pouco papo e de pouca paciência. Tinha o pavio curto, como diziam compadres e comadres. Mas o que os filhos do Nicanor mais criticavam era a maneira seca com que o pai se relacionava com a mãe deles. Dava a impressão que não havia amor da parte daquele homem. Esta opinião inexata dos filhos se desfez numa quarta-feira, quando Nicanor retornou da roça onde trabalhou a tarde toda.
O colono cansado se livrou das botas, colocou o chinelão e, parcialmente refeito, olhou para todos os lados, mostrando expectativa. Foi nesta altura que ele perguntou: onde está todo mundo? A interrogação do Nicanor e o alongamento dos seus olhos aflitos mostravam sua pressa pelo encontro com a esposa. Quando as crianças entenderam que as palavras todo mundo se referiam à mãe deles, todos eles se conscientizaram do carinho e do amor do pai. Nicanor expressara que sua mulher, na avaliação dele, valia tanto quanto soma de todos os habitantes do mundo. Para aquele homem simples e iletrado, a mãe de seus filhos representava algo que só ele sabia valorizar. Nicanor amava do seu jeito e nada lhe importava que os outros o censurassem. Os filhos do Nicanor finalmente entenderam que ele possuía alma sensível e coração amoroso, não obstante o temperamento pouco expansivo. Para descobrir sentimentos, muitas vezes teremos que ler nas entrelinhas. Ninguém tire conclusões somente pelas aparências enganadoras. A Bíblia fala de Salomão como alguém sábio. A rainha de Sabá ficou convencida de que o rei era alguém excepcional, versado em ciências e artes. Diz a Bíblia: Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. 2 Crônicas 9, versículo 2. E neste ponto, caríssimos, vamos continuar sobre isso, mas neste ponto nós vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já atingimos, meus caros, o nosso último bloco, o bloco final do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloque na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: aprendizado em tapete mágico. Todos os reis do mundo procuravam Salomão para ouvir-lhe a sabedoria que Deus lhe colocara no coração. 2 Crônicas 9, versículo 23. Precisamos refletir bastante antes de concluir. Escutando palavras da Bíblia, alguém deverá estar pensando em incluir Salomão no diálogo educativo com seus filhos. Que belo exemplo nos oferece este personagem da Bíblia. Belo no sentido contrário, meus amigos. Exclamam pessoas que não estão de acordo com esta ideia de que Salomão seja buena gente. Não se iludam com as aparências, minhas senhoras e meus senhores.
De minha parte, eu jamais incluiria Salomão nas conversas de incentivo para a educação de meus descendentes. Embora idealista na juventude, lá ele foi idealista mesmo, merecia. Quando ficou mais velho, ele se tornou idólatra, obcecado e materialista. Chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas, e as mulheres lhes perverteram o coração. 1 Reis 11, versículo 3. Ninguém fica pervertido de fora para dentro. Para se tornar pervertido como Salomão é necessária abertura interna para absorver a perfeição externa. Salomão edificou o santuário ao deus Camos, abominação de Moabe, e outro templo a Moloque, a pedido dos filhos de Amon. A Bíblia tem que ser estudada em toda a extensão, senhoras e senhores. Quem examina os primeiros anos da vida de Salomão se entusiasma, é claro, merece. Que sabedoria fantástica! Dizem os leitores fascinados. Salomão é genial, gritam certos religiosos que observam tudo pelo estreito espaço das suas algemas. Estes são guiados pelos teólogos e são obrigados a pregar o evangelho dentro de normas contidas em suas cartilhas. De minha parte, eu radicalizo. Considero Salomão desequilibrado e vítima de sexualidade doentia. Longe da mocidade o seu exemplo pervertido. O que vale mesmo para a classificação dos viventes será o seu grau de progresso atual. O que eu sou hoje é que representa alguma coisa perante Deus. Valerá o que nós somos agora, não ontem. Retratos antigos não servem para a carteira de identidade eterna. A Bíblia confirma minha opinião sobre o rei das 1000 mulheres. Não sou somente eu que digo isto, não. O próprio Jeová, vejam, aqui é trecho bíblico. O próprio Jeová se indignou contra Salomão, pois desviara do seu coração o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Queixa do próprio Jeová, está lá em 1 Reis 11, versículo 9, palavra de Jeová. É que muita gente não lê essa parte que é contrária às suas ideias. Salomão poderá ter sido sábio no que concerne às ciências humanas. Diante das experiências que se fazem no campo espiritual, porém, ele se revelou aluno de jardim da infância. Como pode ser sábio um sujeito que reúne 1000 mulheres? O que um homem pode fazer diante de 1000 mulheres? Salomão sábio jamais colecionaria 1000 mulheres. A análise criteriosa concluirá que ele recebeu apenas sabedoria humana. Ele pediu e Deus concedeu. Como diz Jesus no Evangelho, pedi e recebereis. Aquilo que eu quero, eu peço com clareza, e Deus, se achar que é da vontade dele, ele cumpre em meu favor. Jeová lhe concedeu exatamente conforme o seu pedido. Enquanto Salomão usou inteligência humana para o bem, ele cresceu e se tornou alguém, se tornou rei. Quando a sabedoria lhe subiu à cabeça, porém, ele desceu ladeira abaixo e recebeu reprimenda do próprio Jeová. Este tipo de sabedoria não é aquela que aceitamos como excelente, de forma alguma. Nesta conversa com os nossos filhos, que é assunto da palestra de hoje,
Longe de nós utilizarmos Salomão na condição de modelo. Eu rejeito a autoridade de personagem bíblico perverso ou devasso. O meu desejo para filhos e netos é que eles saibam que existe disponível verdadeira mágica nos evangelhos. Isto se chama fé, capaz de remover montanhas. Nós podemos transformar sonhos em coisas que podemos tocar, sentir, enxergar. Isto se resume numa lição singela. Acredite em Deus e acredite também na sua pessoa. Desejo que as crianças compreendam e acreditem que sobram energias para a concretização de todos os seus projetos. Não existem limites em termos de esforço para o ser humano sintonizado com o alto. Que nossos filhos aprendam que não existe nada mais poderoso do que a integridade de caráter. Uma frase dos meus tempos de criança, amigos, exprime acertadamente: aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Se você deseja respeito, segurança, reputação positiva e também alegria de viver, seja honesto. Não existe caminho mais curto para chegarmos ao pódio. Seja íntegro e cordial com todos, e você será reconhecido e amado. Fabricante de móveis estava mostrando cômoda aos clientes. Alguém perguntou: por que o Senhor desperdiçou energias nesta parte de trás, que fica escondida? Ninguém verá este lado e o Senhor poderia investir menos em tempo e em material. Eu vou ver, respondeu o artesão, meio triste. Eu vou ver. Numa reação instintiva, ele avançou para o fundo escondido do móvel e todos o surpreenderam acariciando aquele pedaço de madeira considerado inferior. De certa forma, o marceneiro parecia pedir perdão ao pedaço de madeira escondido pela ofensa de que fora a vítima. Ele respeitava até a mercadoria, até a madeira. Ele respeitava na sua vontade e no seu amor pelo trabalho. Esta é a sensibilidade dos verdadeiros filhos de Deus. Almas sintonizadas não se perdem nos descaminhos do desmazelo. Almas sintonizadas reconhecem responsabilidades. Perseverar no trabalho deverá ser a aspiração suprema do artesão digno desse honroso nome. Artesão, marceneiro, carpinteiro, seja lá o que for. Eles jamais deixarão de valorizar os cantinhos escondidos da obra, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém procure ver. Basta que eu enxergue o mal feito, dirá o artesão íntegro, e apressado corrigirei o defeito. Este, meus amigos, jamais se desviará do caminho da perfeição. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus,
Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, nós queremos dizer algo. Que as bênçãos divinas desçam profusamente sobre vocês e as famílias. Bênção de prosperidade, bênção de saúde, de paz. De tudo que existe de melhor, caríssimos. Mas acima de tudo, que possamos ter amor em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.